meu corretor de seguro aqui, trabalhando de videomaker. Meu WhatsApp tá bombando. Vai, tá gravando aí, tá gravando. Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho com a Bela Falcone. Tudo bem, amor? Tudo bem. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho com a Bela. E o nosso primeiro tema é a parte espiritual. Então, Bela, conta pra gente como foi o seu primeiro encontro com Jesus. Foi um encontro super orgânico, assim. Eu digo orgânico, eu uso a palavra orgânica, porque geralmente quando a gente escuta o testemunho das pessoas, de uma forma geral, não via de regra, mas de uma forma geral, as pessoas vão muito pela dor. Ou porque está passando por um problema, ou, enfim, recebeu a cura de uma doença, alguma coisa assim. No meu caso, foi uma coisa orgânica, porque ainda que eu tivesse ali frente a frente com um obstáculo, que era a doença de uma amiga, né? Uma amiga estava com câncer, foi orgânico porque eu busquei de Deus uma palavra de conforto para levar para essa amiga. Só que até então eu conhecia Deus de ouvir falar, e não de com ele andar, né? Obviamente, Jesus sendo Deus, eu também me refiro à pessoa de Jesus. E eu tinha uma Bíblia em casa, que eu não me lembro de ter aberto ela até então. E a minha mãe me presenteou com essa Bíblia antes de eu ir embora para os Estados Unidos. Era uma Bíblia cristã, com a visão evangélica, por acaso, apesar da minha mãe ser católica. Eu abri essa Bíblia e eu sei, assim, eu não espiritualizo tudo, eu sou até um pouco, eu não diria cética, porque eu não sou, obviamente, a gente não pode ser cético, mas eu digo um pouco cuidadosa e zelosa nessa questão de abrir a Bíblia com essa, sabe, essa pegada mística, assim, eu vou abrir e vou ter uma palavra. Porque eu acredito que toda a escritura é uma revelação de Deus, então não é o biscoito da sorte, né, que você vai abrir, mas Deus usa, sim, essa estratégia para falar com os filhos quando Ele quer. E comigo foi assim, então eu orei naquele momento do meu jeito e pedi a Deus que Ele me desse uma palavra para eu confortar a minha amiga que tinha acabado de ser diagnosticada com um tipo terrível de câncer e os médicos tinham dado a ela talvez poucos meses de vida. Então, naquele momento, Deus me deu uma palavra de Ezequias, que é a cura maravilhosa de Ezequias, que ele tinha uma doença maligna e Deus deu a ele mais 15 anos de vida. Então, essa foi a palavra que Deus me deu e naquele momento eu tive um encontro muito face a face com Deus e eu entendi que o Deus que a cultura tinha me vendido não era um Deus que de fato é o Deus que nós conhecemos, né? O Deus que a cultura em geral nos vende, até mesmo acho que por essa visão grega, né, da coisa do inatingível, da coisa do inalcançável, do distante, esse Deus não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele é acessível, ele é nosso Pai. Então, naquele dia eu conheci esse Deus que fala conosco diretamente, que foi como ele falou comigo através das Escrituras, e eu fiquei muito impactada com aquilo. Não foi ainda a minha conversão imediata, mas foi a porta aberta para me aproximar de Deus e eu entender que esse Deus é um Deus presente, é um Deus que está em todas as coisas, é um Deus que ouve as nossas orações, e naquele momento, desesperadamente, eu pedi a ele uma palavra, ele me trouxe uma palavra, óbvio, de dentro das Escrituras, e foi muito impactante porque eu senti a atmosfera diferente, eu senti que o ambiente mudou, eu senti céu se abrindo naquele momento, coisa que eu nunca tinha vivido até então, e é claro que isso foi o que me despertou esse interesse de estar mais próxima. E como que foi esse processo de você, assim, hoje ser uma mulher que realmente leva isso para as pessoas, né? Assim, como que foi esse processo de você querer levar isso para as pessoas, esse seu lado? Porque inicialmente você era uma mulher famosa do mundo fitness, né? E hoje você leva a palavra de Deus, você fala dele de uma maneira super natural, né? Em muitos locais. Como que foi esse processo para Deus trazer isso em você? Na verdade, eu acredito que Deus, em sua onisciência e na sua soberania, ele estabelece estratégias que vão muito além do nosso entendimento humano. Então, muito antes de eu levar essa palavra, de começar a evangelizar outras pessoas, tudo isso já havia sido decretado e devidamente planejado numa região celestial por Deus. Então, Deus nada mais faz do que aplicar isso, né, no mundo natural, que já foi estabelecido no mundo espiritual, e na minha vida, obviamente, não foi diferente. Então, eu acredito que Deus me preparou, Ele me colocou exatamente onde eu estou, Ele me colocou fazendo exatamente o que eu faço, sendo quem eu sou, porque Ele precisaria
Não que ele precisaria, eu sempre falo que o reino nunca fica maior ou menor, na verdade o reino já é enorme, Ok. independente da gente, né? Aham. Mas que ali aprouveria me usar, ele me colocou nessa posição, então ele criou todo o campo, ele criou toda a preparação e aquilo ali aconteceu de uma forma natural. Eu vou chegar na sua pergunta, eu tô só tentando explicar aqui, sem muito rodeio, mas explicar o porquê que hoje para mim é muito confortável de levar essa palavra dentro do meu trabalho, porque lá atrás, quando eu me converti, eu acredito que isso aconteça com a maioria das pessoas, você quer largar literalmente tudo para servir a Jesus. E comigo não foi diferente. Eu falei, Deus, eu estou disposta a largar tudo para só servir o Senhor. E o Espírito Santo me revelava, mas não é isso que eu quero. Eu te coloquei aqui porque eu quero te usar aqui, aonde você está, do jeito que você é. Porque se você mudar de repente, ninguém vai te ouvir mais. Porque as pessoas vão falar, mas que Deus é esse? Que ele tem que te mudar para melhor e não de uma forma radical a ponto das pessoas serem repelidas pela sua imagem. Então, eu entendi que eu deveria cumprir com o meu chamado onde eu estou. Então, hoje em dia, eu sinto que o meu maior púlpito não está na igreja, mas nas redes sociais. É o meu maior canal de comunicação, é o canal que atinge massas, e não só isso, atinge pessoas não necessariamente cristãs, atinge pessoas que precisam ouvir essa palavra. E para mim é muito natural, muito confortável fazer isso. É lógico que eu enfrento diversos preconceitos e diversas renúncias, eu preciso fazer no meu dia a dia, mas eu estou disposta a isso. Eu acredito que o nosso chamado, ele envolve também essas cruzes que a gente tem que carregar, como disse o Senhor Jesus. E eu acredito, acima de tudo, que essa questão não é secularizar a mensagem, mas trazer a mensagem que não é secular para o mundo secular sem deixar com que isso seja manchado, se é que isso faz sentido. É estar no mundo, mas não se amoldar aos padrões do mundo. Exatamente. E esse é o grande erro da igreja. A igreja se colocou num gueto da sociedade, a igreja está numa bolha, a igreja está totalmente dividida de uma sociedade, quando na verdade a gente deveria estar incluso dentro de uma sociedade para trazer a palavra de Deus. Porque Jesus, quando ele veio, quando Deus se encarnou em homem, ele não se excluiu da sociedade. Pelo contrário, ele estava andando com pecadores. Ele estava ali até escandalizando, né, aos mestres da lei, ao contrário do que a lei esperava, né, das pessoas de Deus, ele estava escandalizando todas as expectativas, porque ele se misturou com pecadores, justamente porque ele veio para os enfermos e não para os sãos. Então, o que me incomoda um pouco nessa questão da igreja se dividir é isso, que a igreja, a gente está ali preocupado em pregar para crente, mas o mundo está precisando. É legal estar em cima do monte, mas são nos vales que existem as pessoas que estão clamando por essa água dessa fonte que mata a nossa sede verdadeiramente. Então eu me sinto privilegiada e hoje eu entendo que Deus me colocou nessa posição para que eu levasse o evangelho. Com certeza. Não que ele precise de mim de novo, não estou querendo dizer que eu sou uau, a Bela, não. Todo mérito para ele, eu me diminuo para que ele cresça. Aliás, eu sou super contra essa coisa de estrelismo gospel, eu reluto muito contra isso, mas eu acredito que, com certeza, se tudo é para ele, se tudo é sobre ele, tudo é dele, foi ele quem me colocou aqui e eu preciso usar isso a favor do reino. Com certeza. E assim, é o objetivo até do nosso canal, porque a maioria dos nossos entrevistados são pessoas que têm profissões não voltadas ao meio cristão, né? São jogadores de futebol, atletas, né? Você. Porque o nosso objetivo é mostrar que essas pessoas estão cumprindo o papel delas, né? Como é importante as pessoas verem transformação, né? E você continuar convivendo com as pessoas que você convive, né? Continuar alcançando o seu público, né? Que às vezes nem tá querendo escutar, mas acaba escutando. Exatamente. Por isso que eu digo, meu maior púlpito, sem dúvida, é a minha rede social, e as pessoas às vezes me perguntam, mas qual é o meu chamado? Como exercer o meu chamado? Eu falo, gente, antes da gente se preocupar com o chamado ministerial, eclesiástico, né? Ou seja, da igreja, a gente tem que entender que nós que somos cristãos, que fomos chamados, né? Por Cristo, alcançados pela graça, o nosso ministério é o ministério da reconciliação. Com certeza. Qual é o ministério da reconciliação? Reconciliar as pessoas com Deus. É isso nos foi conferido. E isso independe de ser ungido pastor, de ser ungido diácono, de ser ungido presbítero. A gente tem um chamado, todos nós temos. E como que a gente pode colocar isso em prática? Glorificando a Deus em tudo que a gente fizer. Em tudo que a gente fizer, e que Ele seja glorificado. Nós somos a luz, o resplandecer da luz desse mundo, né? Mas nós não temos luz própria. Quem é a nossa luz? Jesus. Ele é a luz do mundo. Exatamente. Então, a gente pega essa luz dele e reflete no mundo. E isso a gente faz em qualquer lugar. Seja no escritório de advocacia, no campo de futebol, uma passarela de desfile, em qualquer lugar. Ele tem que ser glorificado. Não, e é isso também que a gente quer mostrar, sabe? Porque uma das direções que o Espírito Santo me deu com esse canal foi
eu quero que você leve a leveza do cristão. Porque hoje ser cristão para o mundo é pesado, né? É assim, as pessoas olham e falam, ah, não, eu vou ter que abrir mão de tudo. É o que você falou, né? Não, eu vou ter que viver uma vida chata, uma vida careta. E não é assim, né? A gente simplesmente foi completo quando ele chegou, né? A gente foi cheio. E é isso que a gente quer mostrar para as pessoas, né? Que viver com Jesus vai te completar, vai te fazer inteiro e que a gente vai alcançar onde a gente estiver, né? Com quem certeza. a gente estiver. E assim, eu acho engraçado que Deus faz comigo umas coisas, gente, muito loucas. Eu sou mãe de 2 bebês, né? Então eu não consigo acompanhar muito as carreiras das pessoas. E todo mundo me falava muito de você, da Bela Falcone e tal, só que eu não conseguia acompanhar o Instagram por causa da correria, tudo. E aí Deus preparou um momento, ela foi para minha cidade fazer um evento. E aí eu sou muito amiga da pastora daqui de BH, ela comentou comigo. E aí eu falei pro meu marido, falei, amor, acho que eu vou dar uma passada para me apresentar para ela, porque se um dia eu tiver a oportunidade de entrevistar ela, pelo menos ela já me conhece, né? E aí fui lá, perguntei como seria, o dono da loja falou assim, não, ela vai tirar foto com as pessoas e tal. Cheguei no lugar e quase, eles não tinham divulgado muito, né? Porque eu acho que foi um evento que não foi marcado com tanta antecedência. E acabou que nós conversamos um bom período e eu conheci uma Bela, que não é a Bela, eu acho que, né, as pessoas conhecem. Gente, uma mulher que assim, eu falei, meu Deus, sabe, tão inteligente, tão inspiradora, que falava assim, sabe, nós conversamos da vida cristã de uma maneira tão leve, porque eu me identifico muito com o que você fala, com o que você pensa, sabe? Com o nosso canal não tem placa de igreja também, né? Nós somos um canal que viemos para falar de Jesus para as pessoas. E assim, foi incrível ver uma mulher que assim, gente, ela é muito inteligente, de verdade. Ela lê muito, sabe? Eu fiquei encantada, eu falei, meu Deus, será que eu vou receber a unção dessa Imagina, sou esforçada, eu falo pra todo mundo, não é questão não. de inteligência, é esforço. E aí eu perguntei Eu sou pra ela. sedenta. E eu perguntei pra ela me indicar alguns livros. Ela me indicou livros incríveis. E aí, depois, antes da entrevista, eu comecei a ler o livro dela. E, gente, o livro dela, vocês têm que ler, porque é incrível, Bela, de verdade. Você fala, você tem uma leveza para falar, sabe? E dá para perceber como você é uma mulher culta mesmo, eloquente, e consegue levar isso para as pessoas de uma maneira leve, né? Assim, o seu livro é incrível, gente. Incrível. Obrigada. E ó, eu falando, e a entrevista é sobre ela, mas, gente, vocês conhecem, né? Tá bom. E Bela, fala pra gente. Depois essa bateria que começou a piscar, por causa do outro vídeo que a gente fez. Não, Quer dar uma olhada? Peraí.